Nos últimos 20 anos, a Noruega tornou-se um dos países mais ricos do mundo, e este conto de fadas começou com a descoberta do petróleo no Mar do Norte. Inicialmente, as autoridades norueguesas tomaram controle deste vasto recurso natural. As receitas das operações de petróleo têm sido usadas em prol do bem-estar do Estado norueguês e têm, através de bons esquemas, beneficiado o povo norueguês. Pouco depois, a Noruega tinha desenvolvido competências na perfuração de petróleo em águas profundas, começando a explorar o seu negócio internacionalmente. Quase 30 anos se passaram desde que as empresas norueguesas começaram a negociar em Angola. O petróleo e o gás são a espinha dorsal da economia norueguesa e a importância de Angola para as empresas norueguesas está em ascensão. Por outro lado, os interesses da Noruega prendem-se com o seu desenvolvimento industrial como grande impacto no desenvolvimento da sociedade angolana. Será que a Noruega é de alguma forma responsável pela situação atual em Angola? O Conselho Norueguês para a África deslocou-se até Angola para perceber melhor como os angolanos veem o desenvolvimento do seu país e como percebem a lei norueguesa. É assim, é preciso esclarecer até que ponto vai a responsabilidade das empresas estrangeiras. A Noruega paga os seus impostos, mas a Noruega faz mais. Por exemplo, quando lemos os relatórios da Statoil, afirma claramente que está a contribuir para a responsabilidade social corporativa. Com que projetos? Estes mesmos fundos que são destinados às ações sociais também acabam por beneficiar aquelas ações políticas decididas pelo regime. Quando se chega a Luanda, capital de Angola, fica-se impressionado com o rápido desenvolvimento e com as suas enormes construções. Apenas há 12 anos atrás, foi travada em Angola uma guerra civil sangrenta que dependia do acesso aos vastos recursos naturais do país. Depois da implementação da paz em 2002, o investimento estrangeiro no setor do petróleo fez disparar a economia angolana. Que as receitas do petróleo alimentam a nossa economia. Portanto, nós não podemos absolutamente dizer que o petróleo não tem impacto sobre as pessoas, tem que ter. Porque nós temos uma estrada hoje, naturalmente que essa estrada foi paga com petróleo. Essa estrada não foi paga com café, nem foi paga com sisal, como era no passado, ou com milho, ou com algodão. É paga com os recursos petrolíferos, é evidente. Se hoje nós temos hospitais, esses hospitais também são pagos com os recursos provenientes da indústria petrolífera. Se hoje nós temos alimentos, porque nós somos um país altamente deficitário em termos de produção alimentar, se nós temos vestuário e calçado, tudo isso é adquirido a partir das receitas provenientes do petróleo. Portanto, nós não podemos dizer de forma alguma que o petróleo não tem um impacto sobre os cidadãos. Mas podia ter um impacto melhor se estes recursos fossem melhor distribuídos. E nós sentimos que cada vez mais se concentra a riqueza nas mãos de poucos. Mais de 20 empresas norueguesas têm investido pesadamente no setor petrolífero angolano. Só a Statoil já investiu por volta de 10 bilhões de dólares. Cerca de 1/3 do petróleo produzido pela Statoil no estrangeiro é extraído em Angola, para o que é esperado um crescimento. Ao longo dos últimos 10 anos, a economia angolana posicionou-se entre as de mais rápido crescimento a nível mundial, ao que se deve largamente à extração de petróleo localizado a mais de 1000 metros abaixo da superfície do oceano. Angola não tem a tecnologia para extrair este recurso natural. A Noruega, por outro lado, é líder mundial em perfuração em águas profundas. Por isso, tem sido atribuído um papel central às empresas norueguesas em Angola. As receitas fiscais das empresas norueguesas poderiam ter sido usadas na melhoria do bem-estar da população angolana, mas de acordo com as pessoas com quem falamos, esse desenvolvimento tem sido praticamente inexistente. Essa responsabilidade das companhias petrolíferas em
em ter a certeza que os impostos que eles pagam beneficia e traz alguma mudança na vida e no próprio sistema de vida angolano, isso seria possível se as próprias companhias tivessem esse interesse. Porque o que se vê é que elas não têm interesse, o interesse delas aqui é explorar, até que consigam obter o máximo de dinheiro e... De acordo com Rafael Marques, o dinheiro proveniente do petróleo tem feito mais mal do que bem à população angolana. As riquezas do petróleo têm sido mais para a população de Angola porque são geridas contra os interesses desta mesma população. Têm beneficiado os governantes, têm beneficiado as multinacionais, mas têm se traduzido em benefícios mínimos, negligentes para a população angolana. Angola é um país rico para os padrões africanos. No entanto, a maioria das pessoas do país estão entre as mais pobres do mundo. O curso de inquéritos sobre desnutrição, mortalidade infantil e acesso à educação é particularmente baixo em Angola. Vendemos a imagem de que somos um país com muito dinheiro, e realmente temos muito dinheiro porque nós esbanjamos a torta à direita, mas em termos de qualidade de vida, Angola não tem nada. Segundo a Transparência Internacional, Angola é um dos países mais corruptos do mundo. A capital de Luanda, a capital de Angola, Luanda, é uma das cidades mais caras do mundo. E se notar os salários em Angola, poderá ver que mesmo a classe média, aqueles que ganham relativamente bem, têm muitas dificuldades em sobreviver. Angola tem uma economia inflacionada, tem uma economia política que funciona através de favores políticos. E é assim que as pessoas sobrevivem. Têm de fazer favores políticos para poderem melhorar a sua situação econômica e social. E isso não é melhoria do modo de vida das populações. Por outro lado, o termo de comparação que temos é o período da guerra, em que a população não tinha absolutamente nada. Grande parte da população estava em campos de deslocados. E muitos estavam refugiados fora do país. E ao regressarem foram construindo residências precárias, muitas das quais estão a ser agora demolidas pelo governo. E veja que em poucos anos o governo conseguiu enviar mais pessoas para as tendas do que ter construído casas para melhorar a situação habitacional dos cidadãos. As companhias norueguesas pagam vastas somas em impostos ao governo angolano. Só a Statoil pagou cerca de 5 bilhões de dólares em impostos variados e suportes financeiros às autoridades angolanas em 2013. Mas, segundo as pessoas com quem falamos, estas receitas fiscais não são usadas para o bem-estar das pessoas e a falta de transparência e democracia significam que os angolanos são impedidos de monitorar a forma como o governo gasta a fatia da receita nacional vinda do boom do petróleo. A posição da Statoil é de tomar as precauções necessárias para garantir que opera de acordo com o Estado de Direito de tais países e com as próprias diretrizes éticas, mas não interfere na forma como o governo angolano distribui ou usa o dinheiro dos impostos. Isto pode parecer óbvio, mas moralmente ainda é um dilema. Será que as empresas petrolíferas podem simplesmente lavar as suas mãos em relação ao problema, simplesmente pagando os impostos aos cofres de um governo corrupto? E como nós nos devemos relacionar com esta situação? Afinal de contas, a Statoil é propriedade do povo norueguês e as opiniões dividem-se. Não. Acho que as empresas petrolíferas não têm que intervir nesse processo. Porque as empresas petrolíferas relacionam-se com o Estado, diretamente, através dos impostos que pagam, e, naturalmente, que o Estado utiliza esses recursos da maneira que achar mais conveniente. As empresas privadas, porque as empresas petrolíferas, de uma forma geral, são privadas, algumas outras são estatais, mas vamos partir do princípio que a indústria petrolífera é privada. E se estas empresas se relacionam com o Estado angolano através dos impostos que pagam, elas depois não têm nenhuma responsabilidade sobre o modo como o Estado utiliza os impostos que cobra. É uma responsabilidade do Estado. Portanto, a ação deve ser exercida sobre o Estado
e não sobre as empresas que produzem o petróleo. O povo angolano, para começar a beneficiar do dinheiro, da receita que sai do petróleo, primeiro tem que reconhecer que o petróleo é um bem coletivo, é um bem de todos os angolanos. Então, é direito de todos os angolanos questionarem como esse dinheiro é gasto, onde é investido e exigir que o governo preste contas, porque podemos dizer beneficia, mas como? Nós sabemos que há desvios de milhões, nós sabemos que isso sai todas as vezes na imprensa e tudo mais, mas o que falta é o próprio angolano assumir que esse dinheiro pertence a ele também, que esse dinheiro é seu e ele tem que questionar onde esse dinheiro vai. Será que as companhias ocidentais possuem mais influência em Angola do que elas estão dispostas a divulgar? Se assim for, poderá esta influência ser usada para desencadear debates sobre as questões em Angola? O que as empresas norueguesas e o governo norueguês devem fazer é promover debates sérios sobre os investimentos em Angola e sobre a corrupção em Angola, para gerar maior pressão no sentido de que os negócios sejam feitos com transparência e de acordo com a legislação angolana. Os angolanos têm procurado exercer, é evidente que a eficácia da nossa ação não é aquela que gostaríamos que fosse, mas de qualquer forma nós temos procurado fazer o possível para obrigar a que as coisas mudem. Mas também precisamos que haja alguma solidariedade internacional, porque se as empresas pagam impostos e o Estado não utiliza devidamente estes impostos, então há aqui um déficit que pode ser colmatado, deve ser colmatado. Mas eu penso que a grande responsabilidade é nossa, enquanto cidadãos angolanos, mas também nós esperamos que haja, da parte dos parceiros económicos de Angola, alguma solidariedade para com aqueles que lutam para que as riquezas produzidas se reflitam sobre a população. Até agora, este conto de fadas não teve um final feliz para o povo angolano. A Noruega tem beneficiado bastante com o boom do petróleo em Angola. Novos postos de trabalho para os noruegueses serão criados no seguimento deste crescimento, enquanto que em Angola os empregos criados neste setor têm sido poucos até agora. A estratégia norueguesa para a produção de petróleo no Mar do Norte tem sido bem sucedida para a Noruega e para a sociedade norueguesa. A forma como a Statoil e a Noruega poderão ajudar a Angola a desenvolver a sua indústria petrolífera de modo a que possa beneficiar a todo o povo angolano deverá ser um grande desafio para os próximos anos.